Continuou Rav Shneur Zalman na sua explicação. Nós vimos o que ele afirmou, que o amor supremo a Deus, aquele amor suprarracional, acima do intelecto, que se manifesta no Shabbat, que representa a revelação da essência da alma, da parte mais profunda da nossa espiritualidade, ele só vai se manifestar e só vai se revelar sobre a pessoa se a pessoa de fato for se tornar um recipiente apto, adequado para captar essa revelação. Se a pessoa, ou seja, a revelação está no ar, essa energia divina especial do dia do Shabbat é atraída, mas para poder captar, para poder absorver, incorporar essa revelação, a pessoa tem que ser um recipiente adequado. Senão, essa luz vai ficar em volta, vai ficar pairando, mas sem ser absorvida e sem causar um impacto. E o que significa ser um recipiente adequado? Como preparamos esse recipiente? Nos explica o Alter Rebbe, והכלי הוא בחינת הרצון התחתון שנולד מן השכל והתבוננות בכל ששת ימי המעשה. No que consiste o recipiente para captar e atrair essa luz divina especial que paira no dia do Shabbat, essa luz transcendental? O recipiente, ele consiste exatamente naquela vontade inferior, aquela vontade que é derivada do intelecto, do pensamento e meditação da pessoa. Durante os 6 dias da semana, isso vai se constituir no recipiente, o recipiente ideal, adequado, para conter e atrair essa luminosidade especial que paira no dia do Shabbat. Então, nós estamos vendo aqui que os 2 serviços espirituais não são 2 categorias. Você termina a 6ª série, então você passa para a 7ª série. A matéria da 6ª série você já concluiu e agora você vai aprender uma matéria nova. Enfim, que ele nos fala que tudo, assim como a pessoa só pode passar para a 7ª série se ele passou nos exames da 6ª série, mas aqui não é apenas a questão de passar no exame, não é apenas, ou seja, essa luz, essa luminosidade do 7º dia do Shabbat só vai pairar se a pessoa tiver feito a lição de casa prévia. A lição de casa prévia consiste no trabalho, no esforço meditativo, no trabalho de se concentrar no tema divino durante os 6 dias da semana, particularmente durante a oração, despertando o amor a Deus, mesmo que esse amor seja mais básico, e por isso é chamado da vontade inferior, porque está abaixo do intelecto, é derivado do intelecto, mas esse amor é essencial, porque sem ele que vai representar, ele que vai fazer da pessoa um recipiente para poder captar e atrair essa revelação superior. Se a pessoa não tiver feito essa meditação, não tiver tido esse esforço do seu lado durante os 6 dias da semana, mesmo que há uma revelação, ele não vai conseguir captar. Em outras palavras, Itorerut Haratzon Be'ahava LaHashem, esse despertar de vontade e amor a Deus, que a pessoa se empenha em desenvolver e cultivar nos 6 dias da semana, através da meditação intelectual, refletindo, pensando na grandeza, unicidade de Deus. Isso que nós vimos que é chamado de vontade inferior, que desperta e estimula a chamada vontade inferior na alma, porque é inferior porque está abaixo do intelecto, mas essa vontade inferior acaba sendo o platô, a plataforma, acaba sendo a base e o recipiente para poder atrair e captar, para poder pairar sobre ela aquela vontade superior, aquele amor mais elevado, que é suprarracional, de maneira que, como nós falamos, quando o amor é suprarracional, já que ele não foi gerado pelo intelecto e não depende do intelecto, ele é ilimitado. Enquanto que aquilo que é derivado do nosso intelecto, assim como o nosso QI, nosso intelecto, até o nosso intelecto espiritual, ele é limitado. Então, baseado nisso também, o amor, a vontade de conectar-se com Deus também vai ser limitada.
Prossegue o Alter Rebbe e explica isso. שזה הרצון התחתון נעשה בחינת כלי לגבי זה הרצון העליון. Na realidade, essa vontade inferior. De fato, nos dias da semana a pessoa, tomara que a gente conseguisse despertar aquilo que a gente chama de vontade inferior de conectar-se a Deus, amor ainda em nível básico inferior. Isso já é uma coisa muito elevada, não é? Inferior aqui dentro do contexto que ele está explicando, mas para nós, realisticamente, isso por si só já é uma coisa muito elevada. Mas de qualquer maneira, ele nos diz que essa vontade inferior, ela se transforma em um recipiente, ou ela exerce essa função de recipiente em relação à vontade superior que se manifesta no dia do Shabat, sheyumshach betocho mamash, para que isso possa ser incorporado pela pessoa, para que isso possa ser interiorizado. E nós já vamos ver o que isso significa. Bibchinat ashra, que isso possa pairar sobre a pessoa, mas dentro dela, calando fundo. Ksheharat haor betoch hakli mamash, como quando uma luz se encontra dentro do recipiente unificado com ele, literalmente. Já vamos ver o significado, exemplos disso. O que significa a luz? Luz aqui é o tipo de energia, não quero dizer uma luz física apenas, mas na linguagem cabalística, até a divindade, a luz divina, chamamos luz divina, Or Ein Sof, mas no sentido de energia. Então, o que significa uma luz dentro do recipiente? O que significa esse conceito? O que significa essa metáfora? Então, na realidade, não significa uma luz dentro do recipiente. Às vezes a gente pode dizer, olha, tem um vaso e dentro desse vaso tem um objeto. Não é esse o sentido, que essa luz está dentro do recipiente. Não é isso que se refere à metáfora. Mas sim que essa luz ou energia está unificada por completo com o chamado recipiente. Como, por exemplo, corpo e alma. O corpo serve de recipiente, o corpo é um recipiente, enquanto que a alma é a luz e a energia presente nesse recipiente. Então aqui, no caso, por exemplo, baseando-se nisso, nesse exemplo, então não é apenas que a alma está dentro do corpo. Não, quando nós falamos que a luz, a energia da alma está presente dentro do corpo como recipiente, isso significa que essa energia, essa luz da alma se unifica por completo com o corpo, dando vida a ele, transformando o corpo, tirando o corpo de uma situação inanimada, sem vida. Pode haver um corpo sem alma, mas nós sabemos a diferença de um corpo com alma, um corpo sem alma, um corpo com vida e Deus nos livre sem vida. Então isso significa a luz dentro do recipiente, a energia unificada com o recipiente. E continuando com mais exemplos para ilustrar isso, mais uma indicação, os poderes da alma que se revestem nos órgãos do corpo. Então, existem poderes da alma, e existem os órgãos do corpo. Por exemplo, nós temos olhos, ouvidos, etc. Isso são órgãos. Esses órgãos são meros recipientes. O que empodera esses órgãos? Os poderes da alma que se revelam dentro deles. Então, o poder da visão se reveste nos olhos e então a pessoa enxerga. O poder da audição se reveste nos ouvidos, então a pessoa escuta. O poder da locomoção se reveste nos pés, nas pernas, então a pessoa caminha. O poder intelectual se reveste no cérebro, então a pessoa pensa e entende, e assim por diante. Então, aqui no caso, mais uma vez, nós temos os recipientes e os poderes da alma servem de luz, energia que se reveste e se unifica com esses recipientes de forma integral, completa, e isso é o que dá força e poder de atuação a cada um deles dentro das suas características, dentro do seu potencial. Mesma coisa agora voltando ao nosso assunto, que o Alter Rebbe nos falou, que a vontade inferior de conexão a Deus, aquele amor derivado do intelecto, que devemos cultivar e desenvolver nos 6 dias da semana, ele serve de recipiente
para conter e atrair dentro de si a vontade superior, aquela vontade essencial, supra-racional, que se manifesta no dia do Shabat. Então, o que isso significa? Significa que dentro dessa vontade e amor a Deus, que são despertados através da nossa meditação intelectual sobre a unicidade de Deus, dentro disso, junto com isso, unificando-se sobre isso, se revela e se manifesta a vontade superior, que é aquela vontade suprarracional, transcendental, e ela paira sobre a vontade inferior como a energia ou como a luz dentro do recipiente. Explicando isso um pouquinho melhor, um pouquinho mais, nós falamos que no dia do Shabat se revela a quinta essência da alma, Yehidash Benefesh, o nível mais elevado, chamado aquela parte da alma que é única, chamada de única porque está unificada com Deus. Isso se revela de qualquer forma no dia do Shabat. Porém, se a pessoa não fez a lição de casa, entre aspas, se a pessoa não se preparou espiritualmente para captar, absorver, aproveitar essa revelação, essa manifestação, se não houve uma introdução prévia de um serviço espiritual por parte da pessoa no decorrer dos 6 dias da semana, e o que seria o serviço espiritual aqui? Particularmente na hora da reza, procurar despertar e cultivar amor a Deus, vontade de conectar-se com Deus através de meditação, através do pensamento, concentração. Então, se não houve esse trabalho por parte da pessoa durante os 6 dias, então mesmo que no Shabat paire uma luz espiritual muito elevada sobre a pessoa, talvez até a pessoa sinta no Shabat um despertar maior na hora da reza, em outros momentos, né? Talvez ela sinta até um amor intenso a Deus, decorrente dessa revelação superior que acontece no dia do Shabat, porém isso não vai ser absorvido, incorporado dentro da pessoa, isso não vai ser interiorizado, isso vai pairar por cima. E nós já vamos ver qual é o resultado disso, né? Então, o que vai acontecer aqui, se a pessoa não se preparou, se a pessoa não preparou o recipiente, mesmo que ela sinta até uma inspiração extra no Shabat, mesmo que ela sinta até um amor intenso, ou tenha uma kavaná, uma devoção maior na sua reza no dia do Shabat, mas tudo isso vai pairar de forma apenas envolvente e não interiorizada no indivíduo. Ou seja, isso não vai calar fundo no seu coração. Ele vai ter uma inspiração, mas isso vai ser como um perfume que evapora depois de algum tempo. Isso vai ser uma coisa volátil e passageira, já que não foi incorporada, não foi absorvida dentro do indivíduo. Por que não foi absorvida? Porque o seu coração ainda não era um recipiente para captar e para interiorizar isso. Porque na ausência do serviço espiritual durante a semana. Por isso, nas palavras do Alter Rebbe, ele nos diz o seguinte, mesmo depois desse despertar especial que talvez a pessoa vivencie no dia do Shabat, Nishar Adam Betivo Mamash Kmo Shaya Bitchila, a pessoa continua sendo do jeito que era antes do Shabat, ela continua dentro da sua própria natureza. Aqui nós vemos algo muito interessante, que quem sim se esforça, os grandes tzadikim, as pessoas elevadas, espiritualizadas, que se esforçam, então literalmente a cada Shabat, eles captam essa espiritualidade extra e eles não só se transfiguram, mas eles se transformam em outra pessoa. No final de cada Shabat eles são uma nova pessoa, com uma energia adicional, espiritual, etc. Por quê? Porque eles captaram e interiorizaram isso. Mas no caso de quem não se preparou, Sheamakif Nishar Lemala, então essa luz envolvente permanece pairando apenas por cima. Ve'adam Sheualev, o homem com seu coração, seu caráter, seus sentimentos, etc. Nishar Lemata. Ele tem uma inspiração, um espasmo, uma inspiração momentânea, mas ele continua embaixo no plano terrestre. E esses conceitos, o espiritual e o terrestre, são muito distantes um do outro. Somente quando essa vontade suprema se manifestar no interior, do coração da pessoa, isso só vai acontecer quando a pessoa for um recipiente para tanto, isso ocorre através do seu trabalho espiritual no decorrer dos 6 dias da semana, apenas então o coração capta e
contém, interioriza esse amor, e nesse momento o próprio coração da pessoa evolui, se transforma. כדוגמת הפתילה שמקבלת השלהבת בעצמותה, ele traz um exemplo, Alter Rebbe aqui, como o pavio que recebe a chama e começa a iluminar e brilhar. Isso acontece também quando o coração da pessoa está preparado para receber essa luz divina maior que se manifesta no Shabbat.